Que bom, né, Kátia? Que mais uma vez podemos acolher a palavra de Deus. E hoje o tema do Evangelho, como já percebemos na proclamação que a Kátia fez, é sobre os sinais do tempo. O Evangelho parte de uma compreensão humana sobre os sinais da natureza, mas ele quer chegar ao ser humano, a nós cristãos, católicos, para estarmos já, desde logo, atentos aos sinais de Deus também em nossa vida, né? E como que nos colocando o desafio de olharmos nossa vida para o futuro, não só no momento presente. Bem, então Lucas 12, 54 a 59. A primeira parte deste evangelho, dos versículos 54 a 56, é um convite para reconhecer o tempo messiânico, o tempo do Messias, o tempo, podemos dizer, o tempo da salvação, não é? No ministério, na vida, na experiência e na prática de Jesus. E por isso se entende a pergunta e o questionamento de Jesus. Vós sabeis interpretar o aspecto da natureza, da terra, do céu, e como é que não sabeis interpretar o tempo presente, não é? Quando percebeis o vento sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. E Jesus usa um termo bastante forte ao perceber isto nos seus hipócritas. Sabeis avaliar tão bem os tempos físicos, os tempos humanos, os tempos da natureza, e não ainda sabeis compreender os sinais ou o grande sinal que Deus mandou, né? Como quem diz, é o reino de Deus que já está entre vocês. E este sinal e os sinais do reino de Deus que também vós deveis compreender, né? A segunda parte do Evangelho, dos versículos 57 a 59, então, trata justamente alertando-nos para o juízo, o convite para o julgamento sobre aquilo que é justo, ou sobre o juízo, nossos juízos humanos, mas, sobretudo, o juízo de Deus, o juízo de Deus, de Jesus, e que ele propõe, acima de tudo, um discernimento e uma capacidade de diálogo, de entendimento, de compreensão entre as pessoas, não é? É isto que Deus espera e quer de nós, não é? Entrar em acordo, em diálogo. Então, o julgamento final, maior, sobre cada um de nós, e que cada um de nós na vida vai fazer, é sobre a sua maneira de ser, viver e se relacionar com as outras pessoas, né? E aí também, né, a pergunta, por que não julgais por vós mesmos o que é justo, né? Quando, pois, estás indo com teu adversário ao magistrado, esforça-te por reconciliar-te com ele enquanto ainda estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te lançará na prisão. Eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. É um olhar sobre os julgamentos humanos, digamos, né? Sobre procedimentos entre seres humanos. Mas o julgamento de Deus, em vista do juízo maior, em vista da salvação, este julgamento nós vamos construindo com a nossa vida na autenticidade, na capacidade de perdão, de diálogo e assim por diante. Este tema, então, ele vem acompanhando a vida da igreja, não é? Só lá no Evangelho, lá no início com os primeiros cristãos ou com o próprio Jesus Cristo, né? Por exemplo, no Vaticano II, há 50 anos atrás, a igreja já afirmava algo nesse sentido.
é dever da igreja discernir os sinais dos tempos à luz do Evangelho, para responder adequadamente às pessoas em cada época da história. Ou seja, queridos irmãos, então, este é o desafio de levarmos esta palavra de Deus para a nossa prática, como cristãos, como comunidades de fé, como Igreja de Jesus Cristo. Né? Por quê? Porque no mundo surgem sempre novas realidades, novos desafios, novos jeitos de serem das pessoas, né? E a estas novas realidades do mundo, a Igreja se esforça em interpretar estes sinais, perceber estes novos tempos ou novos sinais e dar, se possível, uma luz, uma orientação, uma palavra que possa iluminar. Por exemplo, vamos tomar um exemplo comum dos dias de hoje, violência, não é? Que é algo que está assustando a toda a humanidade, né? Seja em relação às pessoas, em relação à natureza, jeitos violentos de ser das pessoas, que pode levar, às vezes, a guerras, a discriminação e assim por diante. Então, o que se tem em vista, né? É neste momento em que um tema assim aflora e é forte, uma realidade humana, a Igreja vai dizer algo em nome de Jesus, em nome de Deus. A Igreja tem o compromisso de ver, ler nestes sinais novos que a humanidade apresenta, e ela sente-se realmente comprometida. Para quê? Para que as pessoas não deixem de seguir em frente em sua vida, não percam o ânimo, não percam a esperança, mas tenham também alguma luz para fazer um julgamento, um discernimento sobre os sinais dos tempos, né? É muito atual o Evangelho nesse sentido, né? E nós temos um belo exemplo, aliás, que ainda está acontecendo até daqui a uns dias, né? Que é o Sínodo da Amazônia, que o Papa Francisco, com um grande grupo de bispos, teólogos, padres, leigos, bastantes leigos, enfim, né? Estão refletindo e propondo e querendo descobrir novos caminhos, né? Para a evangelização nesses 9 países pan-amazônicos, né? Digamos assim. E por que isto? Porque certamente Deus suscitou, seja para o Papa Francisco e para as pessoas também, né? Uma realidade de pessoas que ainda precisam mais, quem sabe, que alguém lhes estenda a mão, que alguém lhes dê uma luz, que a palavra de Deus chegue a eles. Eu ontem mesmo, ouvindo uma entrevista de um bispo desta região, diz: já estamos nos alegrando, como faltam muitos missionários, mas nossos leigos, nas suas dificuldades, estão despertando para se tornarem colaboradores no anúncio da palavra de Deus, né? Que coisa boa, né? Então, assim, realidades que precisam ser enfrentadas um pouco. Também a Igreja tem desafios, mas lembrando que sempre a missão, a grande missão da Igreja é evangelizar, é cuidar com palavras de orientação, com a palavra de Deus, com as orientações, né, da Igreja como tal, para que os caminhos novos que se procura possam realmente serem de acordo com a vontade de Deus. Então, onde a vida das pessoas está em perigo, naturalmente a Igreja precisa ser a voz um pouco destas pessoas, não é? Para que prevaleça o quê? O bem. A humanidade precisa do bem, da paz, da misericórdia, da justiça, para que as relações humanas se construam sempre melhor, né? Então, é nesse sentido que a gente deve se alegrar também quando se faz um discernimento, seja uma pessoa individual, seja a Igreja como uma voz oficial, ou seja, cada um de nós lá nos pequenos gestos da vida, e sabe discernir, perceber
o que está acontecendo nos sinais ao seu redor e o que é possível fazer para melhorar, né? Esta é a nossa missão. Pois nós sabemos, queridos, que para grande parte das pessoas é difícil reconhecer, em meio a situações da humanidade, né, problemas que a gente pode enfrentar, perceber ali os sinais de Deus. O que Deus tem a dizer sobre isto? Qual é a vontade de Deus sobre situações humanas de dor, de sofrimento, de guerra, de injustiças, de falta de amor e assim por diante, né? Então, este evangelho, me parece, nos quer levar a crer que o reino de Deus em Cristo chegou a nós, né? Ele é agora, e trouxe os grandes sinais, e os grandes sinais do reino de Deus são a paz, o entendimento, o diálogo, o bem-querer, o ir ao encontro dos doentes, dos fracos, dos que passam necessidade, né? Então Jesus, claro, apesar de todos estes sinais que ele deixou, realizou, ele também encontrou dificuldades nos relacionamentos com as pessoas, né? Na capacidade das pessoas de perdoarem, por exemplo, ou de praticarem a justiça, e em superar muitas vezes ganância, não é? Mesmo nesta questão dos sinais do tempo, da natureza. Jesus não é contra isto, né? Por exemplo, sei lá, meteorologia, é uma coisa prática que nos ajuda até. Agora, assim como isso é importante, é muito mais importante, certamente, perceber o tempo da vida, o tempo entre as pessoas, o tempo das situações, o tempo daquilo que precisa ser melhorado, renovado realmente. Também isso é muito importante, né? Então, que este evangelho, queridos ouvintes, irmãos e irmãs, nos ajude eu diria, a escolher, a perceber o que Deus tem a nos dizer sobre nós, sobre a nossa vida, a vida pessoal de cada um, a vida em comunidade e a sociedade na qual nós vivemos. Com tantas coisas belas, lindas, maravilhosas ao nosso redor, mas também com tantos sofrimentos humanos. E não podemos simplesmente fechar e achar que é assim mesmo e terminou tudo. Não, a gente não pode fazer muito, mas um pouco a gente pode fazer, discernindo os sinais, olhando os comportamentos humanos e ver nisto o que pode acontecer de melhor. Onde é que está a nossa esperança nesse sentido? Onde é que está a nossa fé? Por exemplo, pela oração, nós já podemos fazer muita coisa para melhorar as pessoas, a vida das pessoas humanas, por uma palavra de apoio, de conforto, de ânimo e assim por diante. Então eu me pergunto, à luz do Evangelho de hoje, se nós conseguimos reconhecer, em primeiro lugar, em Jesus, o Salvador. É isso que Jesus questiona, né? Nós conseguimos reconhecer realmente na vida de cada dia, em Jesus Cristo, o Salvador, aquele que nos quer levar à salvação. E também podemos nos perguntar como relacionamos nossa vida com o reino de Deus e com a vida do mundo. Porque nós cristãos, nós católicos, nós que temos pessoas que têm fé, elas se encontram nesses desafios, né? E às vezes sentem alguma dificuldade. E às vezes até vêm falar também com a gente, né? Como proceder, o que fazer. Eu sempre digo, alguma coisa sempre a gente pode fazer. Mas temos que descobrir agora o quê, como, de que forma. Não pensar que nós temos que resolver, ou a igreja, os problemas da humanidade. Mas saber que nós sim podemos e somos sinais do reino de Deus acontecendo. Então, por um exemplo de vida, uma palavra, um gesto e assim por diante. Então, que este evangelho sobre os sinais do tempo,
mas, sobretudo, sobre os sinais do reino de Deus, que a partir de Jesus nós temos, seja na Bíblia, na palavra, seja em nossos conhecimentos, doutrina da fé, seja pela vida e bom senso de cada um de nós. Deus nos ajude a discernir e a compreender os sinais da vida, na humanidade, os sinais de fato que vão de acordo com o reino de Deus e os sinais que não são de acordo com o reino de Deus. Esses nós não podemos simplesmente aceitar, concordar e achar que está tudo bem, né? E achar até, mas o sofrimento faz parte, então temos certo, o sofrimento faz parte da vida, mas é preciso superar os sofrimentos também, né? Deus nos ajude e a palavra nos ilumine sempre. Amém? Amém.